a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Instituto Muda, a solução completa de coleta seletiva para o seu condomínio. Confira! Olá pessoal, eu sou o Rogério Tacitani e está começando mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade em condomínios. Vanessa, por favor, comece. Bom, vamos fazer as honras. A sustentabilidade nos condomínios é um caminho que já não tem mais volta. Né? Os condomínios que ainda não têm nenhum tipo de implantação de ações sustentáveis estão começando a fazê-lo. E o que são essas ações sustentáveis? Primeiro, que a sustentabilidade ela visa tratar os condomínios junto com ações positivas que tenham a ver com o ambiente da natureza, do planeta, né? Agir em congruência com o universo de uma forma muito mais ampla, trazendo o universo condominial para agregar esses valores todos. E quais são essas ações? Ações com as lâmpadas de LED, ações com as águas de reuso, as águas cinzas, que existe essa diferença, né? As águas de reuso, a gente fala das águas, captação das águas pluviais, as águas cinzas são aquelas águas de lavanderia, né? Que são desprezadas pela área de serviço, que depois volta para a descarga dos banheiros, das unidades privativas, ou para lavação das áreas comuns também. A questão das pilhas, baterias, tem outra coisa que eu esqueci de falar. O óleo de cozinha, porque hoje muitos moradores, eles não têm uma consciência ambiental muito agregada à sua cultura, à sua educação, então despejam óleos de cozinha na pia, remédio também não pode. A questão das esponjas é uma vertente nova aí, separar as esponjas tanto de banho quanto de louça. Então, são várias atitudes muito simples, como a gente bem colocou, mas que se você implementa dentro dos condomínios, você está agregando valores ao condomínio, ao empreendimento em si, às próprias unidades privativas, porque afinal as áreas comuns é o quintal da casa de cada um, e vai estar fazendo uma coisa que eu entendo que é muito mais superior a tudo isso, que é colaborar com o planeta, com a natureza, né? com a que nos fornece todos os recursos que nós temos imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Então, a questão da sustentabilidade é uma medida que, se os condomínios ainda não o fizeram, eu recomendo que o façam. Eu recomendo a todos os síndicos que não têm ainda muita intimidade com o tema, que estude a respeito, que procure empresas capacitadas para isso. Teve um programa que eu gravei com o Ricardo faz um tempo, acho que foi um ano e pouco, que eu tratei da questão da água, a gente fala da água da Sabesp, né? Mas existe um tratamento da própria água, do próprio ozônio na própria água, que vai para as unidades privativas. Então, assim, hoje tem muitas empresas engajadas, a palavra é essa, engajamento. Sim. Engajadas com essa sustentabilidade. Nos condomínios que eu faço gestão, alguns deles nós já temos tudo isso, ou seja, todas essas ações, essas medidas ambientais implementadas no cotidiano condominial. Outras estamos na iminência outras já estão aplicando de formas mais fáceis. Por exemplo, a bateria e pilhas. O Senai, eles recepcionam essas baterias e pilhas. Hoje temos no mercado que aqueles como é que chama? Coletores de pilhas e baterias. Aí o próprio Senai, dependendo do número se já tiver cheio esse coletor, eles podem retirar ou leva-se até eles. Nós temos a questão do óleo de cozinha, temos várias empresas que colocam os tambores e trazem recursos também. Ou você pode trocar por sabão para o próprio condomínio, por detergente para o condomínio também. Então eles fazem uma troca. Eu acho que, assim, da nossa experiência, o que foi mais fácil de implantar e que teve um maior retorno foi a questão do lixo eletrônico. Olha.
Você tem empresas que buscam esse lixo eletrônico. Eles colocam uma caixa e eles retiram essa caixa. Entendeu? Então o síndico não tem... Ele só precisa procurar e ligar para a empresa. É muito simples, é muito fácil. Nossa, é incrível. Eu nem falei das placas solares, hein? Que as placas solares hoje é uma questão de economia de energia fantástica. Uma energia grátis, né? Exatamente. E tem um outro ponto que eu acabei de lembrar que a gente não comentou, que normalmente é o mais comum nos condomínios que implantaram parcialmente, que é as garrafas PET e as de latinha, né? Sim. Alumínio. O fato é que aquilo que a Vanessa falou, hoje é uma vertente que não muda mais, isso não volta mais atrás. A tendência é somente se expandir, aumentar cada vez mais o tipo de material que você pode reciclar, e nós, como humanos desse planeta, nosso dever é tentar contribuir com o meio ambiente e com a mãe natureza. Mas eu acho um ponto bastante importante também ressaltar às pessoas que hoje a grande maioria, pelo menos nas grandes cidades, nos grandes centros, a grande maioria das prefeituras hoje já tem um serviço de coleta de material reciclável em determinados dias da semana, né? Acredito que em São Paulo praticamente toda a região da Grande São Paulo já tenha esse tipo de coleta, o que já, de uma certa forma, ajuda e beneficia, facilita bastante a vida do síndico. Hoje, né? nos meus condomínios maiores, eu implementei 2 sistemas. Eu tenho um sistema onde o condomínio ele paga para fazer a gestão do lixo reciclável. Aqui eu não sei se é conveniente falar nomes, mas não sei. Procurem no mercado que existe. Então, tem um instituto que ele faz a gestão do lixo, o condomínio ele paga, ou seja, essa verba ela sai da receita ordinária para fazer essa gestão, tanto já do lixo reciclável, das baterias e do óleo de cozinha. Em contrapartida, nós também temos um outro sistema, uma outra empresa, também no mercado, também dá para verificar nas redes sociais, se não nas nossas indagações do próprio programa, se as pessoas, os internautas quiserem, a gente pode falar isso depois, que implementa a gestão dos resíduos dentro do condomínio, através de um sistema de comodato. Então, existe um profissional da própria empresa que, sem custo nenhum para o condomínio, inclui esse sistema de captação, e todo o lixo reciclável dos moradores, eles revertem em pontuação, onde os moradores, eles recebem prêmios. Então, é produto de limpeza, é crédito para o celular, né? Quem não tem linha telefônica paga crédito para celular, crédito para o Uber, crédito para alguns supermercados, parceiros, todos esses, independentemente de pagar ou ter esse sistema de comodato dentro dos condomínios para fazer a gestão do lixo. E lixo, gente, é responsabilidade de todo mundo, né? Não é do condomínio somente, é de todo mundo. E o pagando ou não pagando, o que é importante é fazer a gestão do lixo. E não depender só da prefeitura, porque infelizmente a gente sabe que muitos desses materiais que são retirados dos condomínios, a gente não sabe efetivamente qual que é a destinação. E a diferença com essas empresas que já têm essa consciência ambiental é de que a gente sabe para onde vai. E não é só essa questão da gestão do lixo. Eles trazem um trabalho que é maior, que é de conscientização, a parte pedagógica da gestão do lixo. Era o que eu ia falar agora. Que é a informação. É a informação. Eu acho que o ponto que o Carlos colocou é assim, não é tão difícil, né? Não, a prefeitura já dá o start pra gente. Assim, se você não tem nada, você já tem a coleta seletiva da prefeitura de recicláveis. É lógico, eles não coletam as baterias, eles não coletam remédio, essas coisas, mas assim, plástico, alumínio e metal, você já pode fazer isso dentro de casa, imediatamente. Cuidar do seu lixo doméstico. Eu acho que é nesse sentido, né, cara? Não, exatamente. Ou seja, não dá para dizer hoje, usar desculpa, mas o meu condomínio é pequeno, o meu condomínio não tem condição. Não, as condições estão aí e são possíveis. Quer ver um outro exemplo que eu me lembrei? Existe um aplicativo que eu achei uma iniciativa fantástica, que é o aplicativo Cataqui. Para quem não conhece, eu sugiro, que nada mais fez do que fazer uma cooperativa de catadores de
de papel, de rua, sabe esse pessoal que você vê puxando um carrinho, que até hoje ainda existe? Então, esse aplicativo, ele basicamente, ele congregou todos esses catadores de material, de plástico, de metal, nesse aplicativo. Você baixa esse aplicativo e você tendo, principalmente para quem mora em casa, tendo um volume grande de material reciclável dessa natureza, você, usando o aplicativo, ele direciona para um catador que vai até a sua casa pegar esse lixo Olha que reciclável. fantástico. É sensacional. Então, você vê, tem várias formas. Ou seja, a gente pode ser ambientalmente responsável e consciente, basta a gente usar o que já existe. E você falou uma coisa importante, não precisa do condomínio para tudo. Eu ia falar isso, não precisa esperar do outro, faça a sua parte. Faça a sua parte. É assim, a mudança, ela tem que começar dentro da sua casa. Perfeito. Né? Para você cobrar o condomínio, faça a sua parte. Porque eu vejo pessoas dentro dos condomínios que entendem que o síndico tem que resolver todos os problemas universais, inclusive da casa dele. Fora essa questão da sustentabilidade, a Pri falou a responsabilidade e a conscientização daquilo que você vai descartar. Porque, por exemplo, vidro, a pessoa descarta de uma forma equivocada. Nós tivemos um caso num condomínio que o funcionário cortou a perna, foi um corte terrível, né? Se acidentou por conta da falta de conscientização do morador com relação àquilo. Então, para funcionar qualquer regra de sustentabilidade, precisa-se que todos os moradores tomem partido e criem essa consciência. Porque senão também não dá certo, né? Nem tudo compete ao gestor. Você não vai ficar administrando o que o cara joga dentro do lixo. Embora o lixo fala, né? Muitas vezes o morador, ele joga o lixo de determinada forma. Aí eu falo, bom, deixa que eu vou olhar o lixo então, porque o lixo vai falar, sempre vai ter uma correspondência. Esse negócio de lixo é muito legal, porque assim, tem coisa... A polícia investiga o lixo para saber as regras. Assim, Instituto de Pesquisa investiga o lixo das pessoas para saber os hábitos de consumo. Lixo é fantástico. Nos meus condomínios, o infrator, ele também é verificado através do lixo. Uma vez que ele jogou o lixo, né? Deixou o lixo no lugar errado. A gente abre o saquinho do lixo e vai dar uma olhada. Né? Porque não é problema nenhum isso, não. Existem pessoas muito competentes que fazem esse serviço pra gente, da qual a gente tem que respeitar. Por que não a gente também olhar o lixo do outro para apontar o erro e tentar resolver o problema, né? Que bom que você falou nisso, Vanessa, no lixo. Me ocorreu aqui um caso que nós tivemos no nosso condomínio, em que nós tivemos um acidente razoavelmente grave com um dos meninos da limpeza, que recolhendo o lixo, o morador, simplesmente de forma totalmente, na minha opinião, irresponsável, pegou uma jarra de vidro que quebrou, jogou dentro de um saco plástico preto e colocou lá. O rapaz, na hora de manusear, infelizmente ele também cometeu um erro, porque ele não estava usando as luvas de proteção, ele pegou o saco, não pela boca, mas pelo lado, ele cortou a mão e cortou feio, teve que levar 12 pontos na mão. Nossa. Então, você vê que são situações que às vezes você pensa assim, tô descartando vidro quebrado despretensiosamente. Olha o que você pode provocar numa outra pessoa que está lidando com aquele lixo. Porque assim, você vai depositar aquele lixo no local apropriado, que é uma caçamba, provavelmente na sua garagem, né? Que é o mais comum no condomínio. O faxineiro do condomínio vai manipular aquele lixo para levar aquele lixo para a rua. O lixeiro vai manipular aquele lixo para colocá-lo dentro do caminhão. Olha a cadeia. A pessoa que vai descarregar o caminhão vai manipular aquele lixo. A pessoa que vai separar o lixo reciclável vai manipular aquele lixo. Então você vê quantas pessoas você pode afetar com uma simples vidro quebrado, né? Uma atitude que você não fez por mal, obviamente, que ninguém vai jogar. Mas tem consequências. Eu não sei aqui se vocês sabem, mas é interessante também guardar potes de vidro com a tampa plástica. O pessoal de banco de leite materno recolhe isso porque é o material utilizado para o congelamento desse leite. Olha, então, são algumas coisas que a gente pode encontrar e achar solução tampa aí. De garrafa PET que você guarda bastante, né? Muitos projetos sociais, recolhem tampa de garrafa PET. Para cadeira de rodas, não é isso? São vários projetos independentes. Eu dou para cada vez que eu junto para uma diferente, mas para castração de animais, para o Hospital do Câncer, para peruca de pessoas com câncer. E tem também as de latinha, né? Os lacres de latinha.
Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e que para ajudar o meio ambiente e, né? Isso agrega muito valor. Eu acho o mais importante de todo mundo pensar, né? Uma coisa que a Vanessa falou e eu sou totalmente a favor e eu concordo. Não espere do outro. Comece você a fazer. Nós somos 8 bilhões de seres humanos. Se todo mundo resolver largar uma tampinha de garrafa na praia, vocês imaginam o que isso vai ser. Vocês não têm ideia, um litro de óleo, o quanto de água ele contamina. Um remédio, o quanto de terreno ele contamina. As pilhas e baterias. Pilhas e baterias com mercúrio, com metais pesados. Porque assim, a nossa vida hoje é muito prática, né? Nós abrimos a torneira, a água sai lá limpinha, tá tudo certo. Nós jogamos o lixo, nós temos um faxineiro para recolher. Então, assim, pensem em como aquela água chega na torneira. Como a energia, que a gente até falou pouco de lâmpada de LED, nessa questão de economia de energia, pense qual é o preço ambiental daquele quilowatt que você está consumindo. Se for uma energia de hidrelétrica, que é uma das mais limpas que tem, ela inundou uma série de espaços, de campos que muitas vezes tinham gente morando, vegetação, matou plantas, assim, é um impacto ambiental por menor que seja, né? Uma energia de gás, de usina de combustão de gás, gera uma poluição terrível. Então, assim, se você consumir menos, isso em todos os níveis, né? Sua pegada ambiental vai ser menor e você vai deixar o planeta menos sobrecarregado, né? Porque até que nos provem o contrário, esse é o único que nós temos e nós vamos ter que viver aqui até o resto da nossa vida, né? Eu acho que é interessante. Esse é o único que nós temos por enquanto. Eu acho que é interessante também, a gente não falou de água, mas é interessante que as pessoas procurem saber como essa água pode ser utilizada e quais são as implicações do uso e as necessidades de licença. Tá? Porque a gente já pegou muito condomínio em que a água está sendo usada sem nenhum critério, sem nenhuma licença, sem nenhuma autorização. Então é preciso, eu vou repetir de novo aquela frase que eu acho que eu falo em todos os programas. Consulte um especialista, o síndico não tem que saber de tudo. Sim. É uma regra muito específica, muito complexa, né? Sim. Não é simplesmente você fazer um poço artesiano, colher a água e sair usando. Tem uma série de autorizações que você precisa ter, licenças, elas são renováveis, testes. Você tem que fazer teste de potabilidade, você precisa, se a água não for potável para seres humanos, você precisa ter, onde tem acesso dos condôminos, ter um cadeado. Então, assim, são regras muito complexas, vale a pena ambientalmente, mas esteja preparado e vai atrás. Para aprender. Vai atrás do que você precisa ser feito. Não é simplesmente cavar o poço, eu vou economizar água. Tem toda uma regulamentação por trás para direcionar isso. Me ocorreu também um outro ponto. Muitas das vezes a pessoa entende que água de reuso, então a gente pode usar, por exemplo, para regar o jardim, alto lá. Não, nem sempre. Às vezes a água de reuso, se nos testes aparecer que ela tem uma quantidade muito acima de ferro, ela vai matar as plantas se você usar essa água para o jardim. Então, por isso que é importante olhar, realmente, chamar os especialistas, fazer todos os testes necessários para saber como você pode reutilizar aquela água e de que forma mais adequada. Isso piora, Carlos, agora com essa nova tendência de hortas em condomínio, de aproveitar o espaço do jardim. Se você usa uma água contaminada para regar essa horta, você estraga tudo. Ou você estraga ou você contamina o próprio vegetal, né? E você vai consumir aquilo carregado de uma substância que não é legal para a saúde. Então, vale a pena ir atrás, assim, tem muita coisa para fazer. As ferramentas estão todas aí. Hoje, informação é a coisa mais fácil que existe. Você dá um Google ali, aparece 1 milhão de coisas. Nos condomínios hoje, existe uma
existem N empresas que estão já adequadas para prestar os serviços que o condomínio precisa. O caráter pedagógico, para mim, eu gosto sempre de pisar nisso, repisar. Perfeito. Porque se não tiver o caráter pedagógico envolvido nesses projetos, também não vai funcionar. Não adianta o condomínio fazer tudo e você não separar seu lixo. Não vai resolver nada. Sustentabilidade hoje é sinônimo de responsabilidade e de consciência ambiental. Quem não tem essa clareza, né, do significado dessas palavras, tem que começar a pensar, né? Porque qual o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos? Acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, qual é o legado que cada um de nós vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas famílias? É a consciência ambiental. Eu acho que é muito legal aquele conceito da pegada ambiental. Para quem não conhece, procura na internet. É o quanto você impacta no planeta. Os seus hábitos impactam no planeta. E você consegue fazer mudanças super bobas, super pequenas. E você consegue ir reduzindo isso. Isso é muito legal. Esse conceito é muito legal, né? De procurar e de você tentar... A gente já falou isso em outros programas, né? Nós acordamos todo dia e a gente consegue todo dia ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que quanto mais você conseguir prejudicar menos o ambiente... E mesmo as outras pessoas e ter uma cooperativa, uma cooperação, eu acho isso muito legal. Eu, particularmente, sou suspeito para falar nisso. Pois eu também sou suspeito. E aquela coisa, tudo tem a ver com comportamento humano. A gente chegou num determinado momento do planeta com a poluição, com as faltas de recursos, na limitação dos recursos. A gente passou um problema com a falta de água, né? Problema nos recursos hídricos. E assim, por que aconteceu tudo isso? Porque as pessoas não tinham consciência ambiental. E hoje a gente está tendo que resgatar atitudes e ações de lá de trás, dos nossos antepassados, para fazer com que as coisas funcionem hoje. Só para finalizar, que o nosso tempo está acabando, um exemplo muito claro que a gente teve lá em março, né? Decretou-se a pandemia, todo mundo ficou trancado em casa, os carros pararam de rodar, a gente parou de ter essa poluição do ar, a gente olhava pela janela e a gente viu um céu limpo, claro, lindo. Lindo mesmo. Que provavelmente a gente nunca mais vai ver. Isso mostra pra gente o quanto a gente impacta no dia a dia e no ambiente. A gente vai ter que esperar novamente o planeta mandar a gente parar, ou a gente vai tentar se conscientizar e ir mudando nossos hábitos? Isso é uma boa para vocês pensarem, quem está nos assistindo. Nosso programa está acabando. Agradeço de novo a audiência de vocês. Curtam a nossa página, deixa like no programa e a gente se vê a próxima semana. Muito obrigado.